Esplendor e Infâmia, o regresso de Pedro Jorge Castro e do seu Esplendor e Infâmia na tarde política da Rádio Observador. Bem-vindo, Pedro. Há tanto tempo, tanto esplendor desperdiçado Infâmias, por aí. sobretudo infâmias. Mantive muitas saudades e, Ricardo, que privilégio fazer isto contigo. É verdade, o privilégio é meu. Peço desculpa. Estava a ver que não retribuías. Não, claro que sim. Vamos começar com Francisco Pinto Balsemão. Imagino que seja o teu esplendor, Pedro. É mais do que isso, é um baú esplendoroso. E que baú esplendoroso é esse? Esticamos, se calhar, com esse qualificativo. Agora subi as expectativas e não sei se justifica. Não. Vamos lá ver se fica à altura. Então vamos dizer que tenho dois baús sobre uma figura esplendorosa. E, Ricardo, como é a primeira vez que estou a fazer o Esplendor e Infâmia contigo, fui à procura de duas primeiras vezes de Francisco Pinto Balsemão. Começamos com a primeira reportagem dele. Balsemão repórter, não é? Conta-nos tudo. Então, bem estranhados, dito, ele de facto identificou-se durante muito tempo como jornalista, mas esteve sempre mais ligado à organização do trabalho e à inovação dos jornais. Ele inovou muito, sobretudo logo ali no Diário Popular, nos anos 60, em que estava como secretário de redação. Mas antes disso, no início da década, ele foi chefe de redação da revista mais alto da Força Aérea. Ele veio aqui parar por ser ajudante de campo do subsecretário de Estado da Aeronáutica, que é o Luís Arriaga, um nome muito conhecido da direita portuguesa. E, portanto, a revista mais alto seria mais propaganda do que propriamente jornalismo. E não é de estranhar, portanto, que a primeira reportagem de Francisco Pinto Balsemão tenha sido uma encomenda, uma espécie de vingança contra a poderosa BBC. Como assim uma vingança contra a BBC? Então, a BBC tinha estado em Lisboa e tinha emitido uma reportagem sobre pessoas que viviam em barracas na altura e em condições muito degradadas. E então Pinto Balsemão foi incumbido de ir a Londres, mostrar que lá também havia pobres a viver em más condições. Arranjou um guia, que era o Jimmy, quem pagava essencialmente em cervejas, em troca de o levar aos bairros pobres, e lá descreveu um pub com 40 pessoas em, abre aspas, completo estado de embriaguez à 1h da tarde. Denominam-se a si próprios os desesperados. É gente que não tem casa, nem moral, nem dinheiro. Choram em alguns momentos de lucidez, quando de súbito tomam contacto com a fria realidade da sua vida absurda. Choram também noutras ocasiões, sem qualquer razão definida, apenas porque se sentem sós e desamparados, porque não têm o que comer nem onde dormir. Ouvimos aqui o Luís Soares, a quem eu pedi esta gentileza de ler certos desta reportagem, num tom lúgubre, como competia, tendo em conta o tema. Então, nesta reportagem não assinada, passou praticamente despercebida em Portugal, e o próprio Balsemão é que diz nas suas memórias que foi um bocadinho ridículo este despique entre a poderosa BBC e a revista da Força Aérea. Sim, parece. Mas tu trazes ainda outra estreia de Balsemão? Sim, é a primeira vez que falou na RTP, logo a seguir ao 25 de Abril. Sou, na verdade, mais jornalista do que qualquer outra coisa. E, por isso, estou mais habituado a escrever do que a falar. Pelo menos a falar na RTP, onde até aqui nunca tinha vindo. Parece que estava na lista negra. Perdoar-me-ão, portanto, os lapsos que vier a cometer. Delicioso isto, não é? Portanto, isto foi um monólogo de 8 minutos, começou como uma entrevista, mas não foi entrevista nenhuma. O jornalista passou-lhe a palavra e ele falou para a câmara a ler. Ele conta neste depoimento, a 30 de abril de 74, o que tinha dito na primeira reunião do Expresso, depois da Revolução, que seria difícil continuar a fazerem logo ali o jornal que tanto ambicionaram, porque ainda estavam todos muito habituados a tentar aquelas habilidades para tentar contornar a censura, mas tem graça ouvir esta intervenção meio atabalhoada e nervosa de Francisco Pinto Balsemão, tendo em conta que ele pouco depois, portanto 6 anos depois, seria Primeiro-Ministro à Força, na sequência da morte de Sá Carneiro em Camarate, e 18 anos depois lançaria a SIC, o primeiro canal de televisão privado em Portugal. Também cometeu erros ao longo da vida, claro, mas eu preciso sublinhar aqui que ele viveu uma vida cheia até ao fim, dando exemplo até mesmo ao fim da vida. Ele, nos últimos 2 anos, lançou 2 podcasts de sua autoria, e um deles tem como título uma intenção, que é deixar o mundo melhor, e é algo que podemos dizer que ele fez. Bom, está mais do que justificado um esplendor com 2 baús. Pedro, vamos agora à infâmia. E queres falar do candidato do LIVRE às presidenciais? Estava a ver que não íamos ter alta política nesta rubrica. Qual é aqui a infâmia, Pedro? Coitado de Jorge Pinto, tens toda a razão. Então todos podem, e o LIVRE não tem direito a ter o seu candidato presidencial. Tem todo o direito, claro. A questão é se isto faz sentido estrategicamente, mesmo do ponto de vista do próprio LIVRE.
Claro que garante presença em debates, nos meios de comunicação. Se lhe correr bem, pode ser que ajude a contribuir para atenuar a ideia de que o livro é só Rui Tavares, não é? Reeditar um bocadinho aquilo que foi o Maiana, a Iniciativa Liberal, até ao escândalo que depois levou a desfiliar-se. Mas o que o livro está a dizer ao eleitorado é que lhe é indiferente quem é o próximo Presidente da República. Pois, portanto, não me digas que não acreditas, que o livro não acredita na passagem de Jorge Pinto à segunda volta. Não acredito que consegui perguntar isso sem te rir. Mas fiz isto bem. Muito bem feito, sim. Eu sei que todos adoramos surpresas de noite eleitoral, mas neste momento pronto, há um pelotão da frente com o Almirante, André Ventura, Marcos Mendes e António José Seguro. Coutinho Figueiredo já apareceu próximo disto, mas é duvidoso que ele tenha hipóteses reais de passar à segunda volta. E depois Catarina Martins e António Filipe aparecem mais para trás. A questão é que se calhar vamos ter um voto útil já na primeira volta das eleições. Aquela ideia de que na primeira volta se escolhe e na segunda se rejeita. Se calhar aqui as pessoas vão ter um pensamento mais estratégico, ou não, as pessoas é que sabem, não é? Claro. Mas pode haver muita gente à esquerda e alguma gente à direita que não queira ficar condenada na segunda volta a uma escolha entre o Almirante e André Ventura. O Almirante por não ter sido testado a sério, enfim, é esta coisa que veio de fora do sistema. E Ventura, por ser Ventura, não é? Já sabemos que tem uma base crescente de fiéis, mas continua a ser o político português com a mais alta taxa de rejeição. Ora, no centro-direita, quem parece em melhores condições de contrariar esta segunda volta é Marcos Mendes, no centro-esquerda é Seguro, mas as hipóteses ficam mais reduzidas para ambos, com tanta concorrência eleitoral. Na noite eleitoral as contas vão ser fáceis de fazer e, na verdade, vai ficar evidente se os candidatos da segunda metade do pelotão tiveram uma influência decisiva para travar Marcos Mendes e António José Seguro, ou se, pelo contrário, os eleitores fizeram contas antes dos partidos mais pequenos. Isto é, se os candidatos forem até ao fim. Pois achas que vamos ter desistências? Não é nada que não tenhamos visto o PCP fazer noutros tempos e, no limite, para que arriscar um resultado embaraçoso e humilhante se podem sair por cima, invocando aqui uma estratégia e depois de já terem aproveitado os tempos de antena? Bom, e com tantos candidatos há uma coisa que podemos ter seguramente a certeza, é que vamos ter as presidenciais no esplendor nos próximos 3 meses. Agora, amém. E antes de fechar, ainda há um outro baú. E Pedro, inspiraste no assalto ao Louvre para ir à procura dos assaltos a museus portugueses. Encontraste alguma coisa com este nível de eficácia e também, por que não, espetacularidade? Bom, toda a gente sabe, Ricardo, que em Portugal não somos assim tão incompetentes, portanto isto nunca poderia acontecer em Portugal. No que toca à ladroagem. Nada deste género. Mesmo assim, portanto, um golpe comparável a este foi o chamado assalto do século à Casa Museu dos Patudos, em Alpiarça. Também conhecida como Casa José Relvas. Que vale uma visita. Não proclamou a República para isto, seguramente. Ora, segundo uma notícia do jornal O Mirante, numa noite de fevereiro de 1988, portanto 21 de fevereiro de 1988, os gatunos aproveitaram uma noite em que o guarda noturno não dormiu no museu, portanto isto foi tudo estudado, entraram por uma porta mal fechada e roubaram cerca de 60 peças da coleção, incluindo relógios e vários quadros, isto num valor superior a 4 milhões de euros. Foi tudo estudado, portanto as peças foram escolhidas a dedo. Não havia inventário com a imagem das obras, portanto que também denota algum amadorismo ou falta de profissionalismo na gestão do museu, e tornava ainda mais difícil recuperar tudo. Mas a história tem um final feliz. Lá conseguiram, graças à ajuda de um fotógrafo local, encontrar fotografias de algumas das peças e obras de arte roubadas, e 8 anos depois os quadros foram encontrados pela polícia numa igreja perto de Milão e voltaram à Casa Museu dos Patudos, em Alpiarça. Que incrível. É verdade, e isto fica aqui a sugestão, e até podemos fazer aqui rapidamente um roteiro. Ora, pequeno almoço em Santarém, com visita à capital do Gótico, há muito para ver em Santarém. Depois, és um conhecedor. Fundo, eu não estava em Santarém nesta noite de fevereiro de 1988. Mas o almoço tem sopa tem sopa da pedra. Depois atravessa-se o Tejo, pode-se optar pela Ponte Nova ou pela Ponte Velha. A Ponte Velha é mais bonita, acho eu. E vão a Almeirim almoçar, comem uma sopa da pedra, depois saem, vão à Casa dos Patudos a Alpiarça, que vale muito a pena visitar. E peçam para ver as peças roubadas. Sim, tem uma coleção muito, muito interessante e é um ótimo passeio. Pedro, isto foi giro fazer. Foi esplendoroso. Portanto, voltas para a semana? Muito contente, espero que sim. Se tu me deixares. Sim. Deixo, claro, está combinado.